Fim de jogo no Morumbi, São Paulo 2, Corinthians 1. Vamos para a terceira tentativa de gravação de pós-jogo, porque das que eu gravei, a chance de eu receber um processinho aí, né, de senhor Duílio Monteiro Alves seria muito grande, pelas coisas que eu falei. Então tentei me acalmar um pouquinho e cá estou, então por isso que vai sair um pouquinho mais tarde, mas vamos lá, vamos tentar falar desse jogo em específico. Mas antes de tudo, eu queria aqui, ó, parabenizar o senhor Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, o cara que ocupa o maior cargo do clube, o cara que ele não consegue ser líder, o cara que ele não consegue mandar, o cara que ele não consegue, numa apresentação de treinador, sentar na cadeira, que a cadeira quase cai, porque nem a cadeira aguenta mais o Duílio, um cara que não consegue nem falar, começa a gaguejar, se tremer todo, parece que vai borrar as calças, parecia que ia chorar, né? Bebezão vai chorar, Duílio? Vai chorar? Parecia, né? Parecia. Enfim, esse era o cara que é o presidente do Corinthians, tá? Esse é o cara que é o presidente do Corinthians. Esse é o maior responsável por tudo o que vem acontecendo no Esporte Clube Corinthians. Eu sei que eu já falei da renovação e transparência, eu sei que eu já falei dessa maldita diretoria do Corinthians, mas a gente tem, cara, o Duílio ele vai ficar marcado para sempre, para sempre. Ah, e não adianta se o Corinthians passar de Fortaleza, se porventura, por algum milagre, o Corinthians passar do Fortaleza e for campeão da Sul-Americana, a gente não vai esquecer de você, Duílio. A gente não vai esquecer de você como um dos piores, se não o pior presidente da história do Corinthians, por ser um bunda mole, por ser irresponsável, por não ter vergonha na cara, por não ser um líder, por não ter planejamento, por ter feito toda essa merda que você fez no Corinthians. Hoje, dia 30 de setembro, sim, 30 de setembro, o Corinthians teve uma estreia de treinador. Beleza, o Mano Menezes nem ficou ali à beira do gramado, porque tava cumprindo a suspensão, né? Coisa que acontece com o Corinthians, cara. Impressionante. Aqui o Mano Menezes não tem culpa de nada, não tem culpa de nada desse jogo, não vai ter culpa de nada do jogo de Fortaleza. É torcer para que o time tenha algum entendimento para ver se a gente consegue fazer alguma coisa na terça-feira, para ir com alguma esperança de milagre na terça-feira, que o time consiga se ajeitar num período tão curto pra gente tentar sair com uma vitória diante do Fortaleza lá e talvez chegar numa final sul-americana. Mas vamos voltar aí pra falar do Duílio, tá? Vamos, por que, Thaís? Mas por que você quer falar do Duílio? Porque o jogo foi Corinthians e São Paulo. Por quê? Porque a gente vê um elenco mal montado, né? Um time que não teve planejamento, porque no dia 30 de setembro a gente tá tendo um outro treinador, enquanto do outro lado a gente tem o Dorival Júnior ali que já acertou a casinha de São Paulo já tem tempos, né? Um cara que chegou no início do ano, no início do ano praticamente no São Paulo e ajeitou o time lá, tanto que o São Paulo foi campeão inédito aí da Copa do Brasil. Enfim, e do outro lado, o Duílio, que trocou de treinador mais do que ele deve trocar a cueca borrada dele, de tanta merda que ele faz com o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Esse é o nosso presidente, então o maior responsável por tudo. Eu sempre falo aqui, era um tripé, sempre foi um tripé de comissão técnica, de jogadores e principalmente da diretoria do Corinthians. E o maior responsável por isso é a diretoria, o maior responsável é o Duílio, que dizem por aí, né? Não sei se é verdade ou não, mas que nem pra ir atrás do Mano Menezes o Duílio teve peito pra isso, né? Nem pra ir atrás, porque o senhor Duílio, né? Ele não é ele que negocia, não é ele que faz as coisas. E aliás, né? O Duílio que na hora da apresentação do Mano Menezes, que ele pediu a palavra, né, pra ser o mau caratismo que ele ainda teve a coragem, gente. Sabe o que é a coragem do Duílio? Falou o seguinte: a gente não foi atrás de Tite, nem abrimos conversas com o Tite, né? Dos mesmos criadores de Mano Menezes nunca treinará no Corinthians, não, dos mesmos criadores de Mano Menezes nunca será o meu treinador na minha gestão, né? Oh, Duílio. Ah, nossa, que homem de palavra que você é, hein? Nossa, que homem de palavra você é, hein, Duílio? Cara, que homem de respeito. Respeito que ninguém respeita, né? Ninguém respeita. Um cara que não negocia com o treinador, um cara que não cobra jogador, um cara que não faz nada, né? Não dá nem cara, não dá nem a cara dele pra bater, né? Porque fala lá quase chorando. Se as pessoas começam a fazer perguntas pra ele, é capaz dele chorar e ter um piripaque ali. Essa é a verdade. Enfim, hoje, Corinthians e São Paulo no Morumbi, né? Vou falar aqui a escalação. Corinthians vai a campo com Cássio, Bruno Mendes, Gil, Caetano, Matheus Bidu,
Cantígio, sim, Cantígio, Maicon e Giuliano, craque Giuliano, Gustavo Silva, Romero e Felipe Augusto, né? Foi com o auxiliar ali do Mano Menezes. Esse foi o time do Corinthians. Eu tenho certeza que você, assim como eu, quando viu a escalação, não gostou, mas eu, particularmente, por mais que eu não tenha gostado, eu compreendi, né? O porquê. Muitos jogadores ali estavam suspensos, né? Outros jogadores ali tem que ser poupado, pensando no jogo de terça-feira, que na teoria seria o jogo mais importante da temporada, né? O jogo de terça-feira, tentar se classificar, tentar chegar numa final de Sul-Americana para você tentar salvar o calendário do ano que vem. Então, na teoria, né, não gostei da escalação, mas eu consegui compreender o time que foi a campo ali. Lógico que eu não gostei de Maicon no meio campo, junto com Cantígio e Giuliano. Não tem como você gostar, né, dessa escalação, mas foi compreensível ali diante desse cenário. Porém, a gente tá num clássico, né, num majestoso diante de São Paulo no Morumbi, o São Paulo que acabou de ser campeão, com a torcida empolgada e tudo mais. E eis que no início da partida o Corinthians consegue fazer um gol com o Romero. Romero consegue fazer um gol com a camisa do Corinthians. Primeiro gol dele aí nessa volta, né? Demorou, né? Demorou, mas enfim, fez um golzinho. No momento que o São Paulo tava desligado e tudo mais. Lembrando, o São Paulo acabou de ser campeão, só vai cumprir tabela, né? Só vai cumprir tabela nesse Campeonato Brasileiro ali. Mas aí, depois que sofre o gol, o São Paulo começa a jogar bola e começa a pressionar o Corinthians, e o Corinthians começa a ser amassado, amassado. De novo, parecia aquele jogo da Copa do Brasil que a gente viu. Só que aí, Thaís, mas é outro treinador. E não tem como culpar o Mano Menezes. O Corinthians hoje é o Corinthians que a gente vê nos últimos dias, nos últimos jogos. Um time que é mal treinado. Mal treinado por quê? Porque eu tô falando de Vanderlei Luxemburgo, porque eu tô falando de Fernando Lázaro, eu tô falando dos técnicos, né, que passaram no Corinthians nesse ano. Então, nitidamente, você vê que é uma bagunça, cara. É uma bagunça esse time do Corinthians, cara. É inacreditável a postura desses jogadores. É jogador que nitidamente você vê e não dá mais, não dá mais. Enfim, e foi isso. Aí o São Paulo pressionando o Corinthians, o time todo atrás, e vai pressionando, vai empurrando. E tava claro que ia sair um gol do São Paulo. Tava claro. E aí saiu um gol de São Paulo, gol do Caleri. E aí continua pressionando. E vai lá e faz o gol da virada ainda no primeiro tempo, 2-1. Placar final da partida. Mas a gente tem que falar de algumas coisas específicas desse jogo, né? Cara, eu nem vou falar de todos os jogadores. Pra mim, todos ruins, exceto pelo Cássio. Então, vamos ser justos aqui e começar pelo Cássio. Cara, se não fosse o Cássio, teria sido uns 4-1 pelo menos. Teria sido uns 4-1 fácil. Porque teve 2 lances ali cruciais que o Cássio faz defesaça. Então, se não fosse o Cássio, provavelmente a gente teria perdido esse jogo aí de um placar bem maior. E o Cássio, né, que muitas vezes a gente reclama, muitas vezes eu reclamo também do Cássio. Naquele jogo contra o Fortaleza, por exemplo, pra mim ele falhou. Foi um conjunto de falhas ali, pra mim ele falha. Só que se não é o Cássio, a gente tá lascado também. Se não é o Cássio, na maioria das vezes o Corinthians tomaria, em vez de tomar 2 gols, tomaria 5. Tomaria 6, tomaria 7. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. Então a gente tem que agradecer muito ao Cássio. E claro, criticar quando a gente tem que criticar. E nesse jogo, pra mim, o Cássio foi o melhor da partida, porque ele evitou a vitória de São Paulo num placar elástico. Então, pra mim, naquela defesa do Lucas, entre outras ali, né? Entre outras, pra falar a verdade. E aí o São Paulo sempre pressionando o Corinthians, e a gente tem que falar especificamente de outros jogadores, né? Maicon apareceu no jogo, né? Toda vez que aparecia era só pra fazer falta, né? E todo estressadinho, não sei o que tá acontecendo com o Maicon, todo estressadinho e não apareceu em campo. Cantígio, ouviu falar o nome do Cantígio, né? O Cantígio pra marcar, gente, pelo amor de Deus, né? Era pra ele marcar o Caleri no lance do gol lá, agora eu não lembro exatamente se foi no primeiro ou no segundo gol de São Paulo. Ele tava marcando o Caleri entra sozinho, ele para, o Caleri entra sozinho na área, vai lá e faz o gol de São Paulo. Muito, né, Cantígio. Matheus Bidu, meu Deus do céu, né? Bruno Mendes, né? Por que o Bruno Mendes lateral de novo, né? O Gil. Mas a gente vai falar especificamente do Gil. Parece que eu tô pegando no pé. Cara, mas olha, meu Deus, cara. Meu Deus, como eu queria que o Gil fizesse. Como eu queria que o Gil fizesse o restante da temporada uma partida feijão com arroz, como ele faz em alguns momentos. Ele faz em alguns momentos, mas também não dá não, cara. Teve 2 lances em específico ali que passou pelo Gil que me incomodou demais. Primeiro, né? No primeiro tempo ainda, vocês vão lembrar desse lance. No lance que o Cássio ele tem que sair do gol e dar um carrinho para tirar a bola, porque ia sobrar pro jogador de São Paulo. Tudo bem que na sequência a bandeirinha já tinha levantado ali impedimento, mas a questão é, o Cássio saiu,
deu um carrinho para evitar ali que a bola sobrasse pro jogador de São Paulo que iria. Nesse lance especificamente, eu tenho quase certeza que era o Lucas, eu não me recordo agora de cabeça aqui, mas no meio campo, praticamente, o Gil perde a bola, aí o Lucas sai e ele não consegue alcançar. O Gil, ele tenta dar aquele bote, ele tenta agarrar o jogador, né? Porque agora o Gil é assim, pro Gil conseguir roubar a bola de algum cara, ele tem que tentar segurar, tem que tentar ir na força e agarrar. Ele não consegue, o Lucas sai e ele tenta correr atrás, ele não consegue acompanhar. Isso é fato. O Gil, ele pode fazer uma partida ou outra, feijãozinho com arroz. Pode, né, olha, o Gil, todo mundo fala do Gil. Mas a questão é, ele faz 10 ruins e uma boa, cara. Uma boa, uma feijãozinho com arroz e tudo mais. Tem feito gols nos últimos jogos, beleza, obrigado, né? Faz mais que obrigação também fazer jogos bons. Ah, mas o Gil tá sempre disponível. E daí? E daí que é porque tá sempre disponível? Não é porque tá sempre disponível que tem sempre que jogar. Não é assim que funciona. Aí beleza, aí nesse lance não consegue correr atrás e aconteceu isso daí, mas aí teve acabou que foi impedimento ali. E aí no segundo tempo, que aí eu não vou colocar a culpa nas costas só do Gil, mas do Wesley. O Wesley tava com a bola ali, ele poderia ter tocado num lance de ataque do Corinthians, o Wesley poderia ter tocado, e ele não toca, perde a bola, e o Gil vai tentar dar o bote de novo, e aí cadê? Por que o Gil tava no ataque? Por que o Gil tava no ataque? Quem que tá dando essa liberdade pro Gil querer dar uma de atacante? E é isso que eu não entendo. Ah, mas ele acabou fazendo gol contra o Botafogo. Tá, e daí? E daí? O Gil, ele é zagueiro, ele não tem que dar uma de louco igual ataque. Não era lance de bola parada pros zagueiros estarem na área, não era. E o Gil tava lá dando de atacante. E aí o que acontece? Tenta dar o bote, perde a bola, e não me recordo qual jogador de São Paulo, e o São Paulo sai em contra-ataque. Sai em contra-ataque. E aí, quem que tem que correr atrás? Renato Augusto, né? Que entrou no segundo tempo, já estava morto também, mas aí tem que cobrir o lugar do Gil. Renato Augusto, Bira, todo mundo tenta para tentar alcançar o jogador do São Paulo, que desperdiça que desperdiça a chance, poderia matar o jogo ali fazendo um 3-1. E é isso que eu não entendo, porque quem tá dando essa liberdade pro Gil, cara? Quem tá dando essa liberdade pro Gil e não é de hoje, não é de hoje. Pode ver a maioria dos jogos. Naquele outro lá que o Corinthians ganhou, agora eu não me recordo contra qual time que foi lá, que todo mundo deu risada, que o Gil, né, saiu, deu uma de ponta, mano, saiu carregando a bola lá e ele chuta cruzado, só que a bola vai para fora. Cara, ai, enfim. E aí é isso, cara. Vai falar dos outros jogadores. Felipe Augusto quase não pegou na bola. O Romero. Cara, não tem como elogiar ninguém, exceto pelo Cássio aí nesse jogo, pelo menos pra mim. Né? O Caetano também faz a partida ruim. Todo mundo, todo mundo. E só que é isso, né? E aí você olha esse time do Corinthians ali, o auxiliar, né, do Mano Menezes fez as alterações, fez 5 alterações, né, colocou o Wesley, colocou o Biro, colocou o Pedro, né, mexeu ali, tentou modificar alguma coisa. O primeiro tempo do Corinthians ruim, time todo recuado, muito, né, parece que tá, o Luxemburgo parece que ele tá impregnado ali, é totalmente compreensível, time todo atrás. E no segundo tempo teve uma melhoradinha, assim, um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu acho que até teve alguns toques ali mais trabalhados, que até gostei, os jogadores um pouquinho mais juntos, né? Mas pouca coisa também, né? E não tem como culpar o Mano Menezes, o cara só teve tempo para 2 treinos. É torcer para que nesse período aí, desses dias aí, que o time entenda um pouquinho o que o Mano Menezes quer pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá em Fortaleza. Mas é isso, cara. Né, o Corinthians ainda corre risco, sim, né, de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. A gente está só a 5 pontos do primeiro, que é o Bahia, né, o Bahia que perdeu hoje, né, sorte, né, também que o Bahia perdeu hoje. Mas é isso, cara, né, a gente não pode simplesmente esquecer o Campeonato Brasileiro, só que o fato também é que a gente não tem jogador para isso, né, a gente não tem jogador para isso. Quando você olha, é sempre os mesmos ali, quando sai um, entra outro, não dá conta do recado. E aí, um outro jogador específico aqui que eu queria falar também, Juliano, né? Craque de campo, Juliano. Nossa, como joga bola o Juliano, hein? Cara, não. Gente, eu queria entender. O Juliano, ele não tem equilíbrio? O Juliano, ele não consegue parar em pé? Ele não consegue parar em pé. Teve um lance lá no primeiro tempo que ele recebe a bola e ele vai tocar. Na hora que ele toca a bola, ele cai sozinho. Não tinha ninguém na marcação. Ele cai sozinho. Ele pega a bola, ele toca, ele cai. O que acontece? O Juliano, se ele pega a bola, toca, cai. Se alguém encosta nele, ele cai. O que é isso, cara? Que é isso, Juliano? Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Né? O Renato também tá devendo, né, gente? Não jogou nada. E aí, a esperança que eu quero ter, né? E aqui eu já vou falar agora, independente se a gente consiga passar pelo Fortaleza, né?
a Independente, que eu acho que vai ser bem difícil, com o Fortaleza é totalmente diferente, né? Um time que já tem um treinador há muito mais tempo, um time organizado, totalmente diferente. E a gente, dia 30 de setembro, né, com um novo treinador, né? Parabéns, Duílio, só pra não esquecer de novo, parabéns, né? Mas enfim. E aí, a gente não tem um time organizado, né? O Mano Menezes vai ter que se virar ali. Só que aí acontece isso, né? De um bando de jogador que não dá conta. E a esperança que eu quero ter, é de chegar no final do ano aí, que encerra o contrato de número desses jogadores. E é o que eu tô falando, independente se conseguir passar de Fortaleza, independente, por sorte, por algum milagre, a gente consiga ser campeão da Sul-Americana e salvar o calendário da temporada que vem, não tem que renovar. Nem se Gil fazer gol de título, nem se Renato Augusto fazer gol de título, Fábio Santos, que não tem que renovar com esses caras, mano. Chega, mano, chega. Eles podem terminar a temporada decentemente, nossa, pode voar. Pode ser o Renato Augusto que a gente conhece. Não dá, mano. Não dá pra gente ficar dependente desses caras. Não dá porque você vê, mano, não entregam mais, gente. Não entregam mais, né? E aí a gente voltando a falar do Duílio, né, de planejamento, como ele falou que o Corinthians teve planejamento, né? Vale lembrar, e você vê o São Paulo ali, né? Lucas, contratou o Lucas, tá fazendo toda a diferença no São Paulo. Contratou o Rames, né? Não vem jogando muito ali, mas você vê o time de São Paulo pressionando, né? Só chegou um treinador ali, só chegou um cara que ele tinha currículo, né? O São Paulo não apostou no interino, São Paulo não apostou no analista de desempenho no início da temporada. Foi lá, contratou o Dorival, arrumou a casinha, mandou embora o maior ídolo da história de São Paulo, que é o Rogério Ceni, mandou o cara que era treinador, mandou embora, mesmo depois de uma vitória, que eu lembro disso, mesmo depois de uma vitória, mandou embora, contratou o Dorival Júnior, ajeitou a casinha e tá aí, né? Tá aí, todo mundo viu, São Paulo campeão inédito da Copa do Brasil e o time todo ajeitadinho, né? Enquanto o Corinthians é essa bagunça, cara. É essa bagunça. E aí, né, só pra não passar batido também, queria falar especificamente sobre isso. Estão falando aí, né, alguns jornalistas, alguns não, né? Vou citar nome aqui, né? O Nicola, né, soltou uma notícia aí falando que o Duílio conseguiu um acordo, sei lá o que é, tipo, um investimento, alguma coisa assim, nossa, que vai uma bomba no Corinthians de dinheiro, né? É Talça 2.0, né? Talça 2.0, cara. Do Duílio, a gente sempre espera o pior. E para finalizar, falar específico, Cássio, para mim, melhor em campo. Bruno Mendes foi bastante acionado, tentou alguma coisinha, mas errou bastante também. Gil, já falei dos erros do Gil. Caetano errou bastante também. Matheus Bidu, misericórdia, mas Matheus Bidu, aí você olha pro banco, é Fábio Santos. Cantígio, só Jesus na causa, né? Maicon errou, nem apareceu no jogo, né? Nem apareceu no Juliano, cara sem equilíbrio, para não falar outra coisa. Mosquito não fez nada. Romero só fez o gol ali também. Felipe Augusto nem pegou na bola. Renato, cara, né? Achei que o Rony entrou e até que foi bem, tá? O Rony eu acho que entrou no finalzinho ali, foi bem. E o Biro, hein? Nossa, tento defender, hein, Biro? Nossa, toca a bola nas costas do Renato. Meu Deus, Biro, como que eu queria que você desse certo? Enfim, gente, esse foi o pós-jogo. Acho que fica até longo, mas é isso. Se eu perguntar quem foi o melhor em campo, Cássio, né? Quem foi o pior? Dá pra escolher, gente? Dá pra escolher um pior, né? Ajuda aí, se inscreve no canal, ajuda nós a chegar a 20 mil inscritos. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.